Você já imaginou viver na Idade Média? Um tempo cheio de mistérios, costumes estranhos, principalmente, muita bizarrice. A vida naquela época era completamente diferente de tudo o que conhecemos hoje, e, por mais que os filmes e séries retratem esse período de maneira épica, a verdade é que o cotidiano medieval era repleto de hábitos esquisitos que, com certeza, iriam nos chocar. Prepare-se, pois eu vou te levar por uma viagem no tempo para descobrir alguns dos fatos mais bizarros da Idade Média que vão te deixar de boca aberta. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e bora mergulhar nesse mundo insano. Para começar, você sabia que, durante a Idade Média, as pessoas acreditavam que tomar banho era prejudicial à saúde? Pois é, o conceito de higiene era muito diferente do que conhecemos hoje. Acreditava-se que a água quente abria os poros do corpo e facilitava a entrada de doenças. Por isso, muitos simplesmente evitavam o banho. Mas não pense que isso valia só para o povo mais pobre, não. Até a nobreza seguia essa regra, o que fazia com que perfumes e incensos se tornassem muito populares, afinal, precisavam mascarar o mau cheiro de alguma forma, certo? Curiosamente, isso perdurou por séculos, até que a ideia de limpeza começou a mudar com o Renascimento. Imagine o forte odor desse pessoal. Agora vamos falar de um dos tratamentos médicos mais bizarros de todos os tempos, o uso de sanguessugas para curar doenças. Isso mesmo, na Idade Média, acreditava-se que muitas doenças eram causadas por um desequilíbrio dos humores do corpo, que seriam substâncias presentes no sangue. Para restaurar esse equilíbrio, nada melhor do que deixar sanguessugas sugarem seu sangue, não é? O tratamento era usado para tudo, desde febres até infecções, e as pobres sanguessugas acabavam se tornando médicas indispensáveis. Claro que hoje sabemos o quão ineficaz era essa prática, mas na época, isso era considerado medicina de ponta. E falando em curiosidades estranhas, você sabia que na Idade Média existia uma profissão dedicada exclusivamente a verificar a virgindade das noivas antes do casamento? Isso mesmo! O teste de virgindade era uma prática comum entre a nobreza e a realeza, pois o valor das alianças muitas vezes dependia da pureza das noivas. As mulheres passavam por uma inspeção física feita por uma parteira ou outro oficial da corte antes de serem consideradas aptas para o matrimônio. Esse teste, muitas vezes invasivo, não garantia nada de concreto, mas era uma forma bizarra de tentar controlar as relações políticas e sociais da época. Outro fato curioso e esquisito da Idade Média era a crença nas chamadas pedras mágicas. Muitas pessoas acreditavam que algumas pedras, como o âmbar ou o rubi, tinham propriedades curativas ou espirituais. Reis e nobres usavam essas pedras como amuletos de proteção, acreditando que elas poderiam afastar doenças, melhorar a fertilidade e até mesmo trazer sucesso nas batalhas. Esse tipo de superstição era tão comum que até médicos receitavam o uso de pedras preciosas para tratar doenças. Embora hoje isso pareça uma prática mais ligada ao misticismo do que à ciência, na época era levado bem a sério. Falando em rituais, na Idade Média também existiam julgamentos feitos com animais. Sim, você não ouviu errado. Animais eram levados aos tribunais, acusados de crimes como destruição de plantações, ataques a humanos e até blasfêmia. Os juízes tratavam esses casos com a mesma seriedade que qualquer outro, e os réus podiam até receber advogados para defendê-los. Se condenados, os animais eram punidos, muitas vezes com a morte. Embora isso pareça completamente absurdo hoje em dia, para os medievais, o conceito de justiça aplicava-se a todos os seres vivos, humanos ou não. Agora, se você acha que já ouviu de tudo, espere até conhecer a dança da peste. Durante o século XIV, uma estranha epidemia atingiu algumas regiões da Europa, causando o que hoje é conhecido como mania de dança. As pessoas simplesmente começavam a dançar descontroladamente nas ruas, às vezes por dias a fio, até caírem de exaustão. Alguns acreditavam que isso era um castigo divino, enquanto outros achavam que era uma praga causada pela peste bubônica. Ninguém conseguia explicar ao certo o que estava acontecendo, mas esse fenômeno se tornou um dos eventos mais bizarros da história medieval. Você sabia que a Idade Média também foi palco para algumas das festas mais caóticas e estranhas da história? Um exemplo clássico era a Festa dos Loucos, um evento anual realizado em várias regiões da Europa.
Durante essa celebração, as normas sociais eram completamente subvertidas. Pessoas comuns podiam zombar dos padres e autoridades, enquanto um rei louco era escolhido para governar por um dia. Era uma oportunidade de extravasar e ridicularizar a rigidez da vida medieval, algo que seria impensável nos dias normais. Embora tenha sido oficialmente condenada pela Igreja, a festa continuou acontecendo por muitos anos. E, para fechar com chave de ouro, vamos falar sobre a alimentação. Se hoje em dia temos uma infinidade de opções de comida, na Idade Média a situação era bem diferente. Mas o que realmente impressiona é que muitos dos pratos consumidos naquela época eram no mínimo, exóticos. Um exemplo disso é o consumo de pavões e cisnes. Sim, aves que hoje são consideradas belas e majestosas eram servidas nas mesas dos nobres como iguarias. Além disso, os pratos eram decorados de forma extravagante, com os animais sendo servidos inteiros e, muitas vezes, com suas penas recolocadas para parecerem vivos. Era uma verdadeira obra de arte macabra. E aí, o que achou desses fatos bizarros da Idade Média? Se você curtiu, já sabe o que fazer, deixa seu like e se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. E se você quer continuar essa viagem pelo mundo das curiosidades, tem mais um vídeo te esperando aqui na tela. Clica lá e nos vemos no próximo.